essa gratidão ao Senhor por tudo que eu tenho feito, pelas oportunidades que Ele tem nos confiado, por essa graça tão infinita, né? Que a misericórdia dele tem nos alcançado todos os dias, tem alcançado cada um de vocês, né? E ainda vai alcançar muitos que estão lá fora, porque a palavra do Senhor diz que muitos que estão aqui não são daqui, mas os que estão lá são daqui. Aleluia. Então, Deus vai alcançar ainda muitos, aqueles que até mesmo desistiram, como já falou aqui o irmão, não tiveram força, não tiveram ânimo para prosseguir, porque ser jovem não é fácil, nós já passamos por essa fase, né, de ser jovem, e principalmente estar na casa do Senhor, porque o inimigo ele te oferece todos os dias as oportunidades mais fáceis. Ele te estende diante de ti, abre o caminho largo. Aqui eu não vou esbarrar com ninguém, aqui eu não vou ter dificuldade, aqui eu não vou ter embaraço nenhum. Então, todos os dias ele apresenta adiante de cada jovem. Mas a palavra do Senhor ela também nos alerta que Ele vai bater todos os dias a nossa porta, né? Mas cabe a mim e cabe a cada um de vocês. Né? Então, a única coisa que pode nos livrar de cairmos em tentação é permanecer firme na oração e na família. Pelo alicerce, a gente já falou que é muito largo, né? Sabe, ele cessa sua casa na rocha com lendo a palavra, meditando, né? Orando, jejuando, consagrando por onde ele passar. Porque principalmente quem trabalha, quem faz uma faculdade hoje dentro de uma sala de aula, não está sendo fácil, né? Porque, como diz o meu pastor, o inimigo ele vem com todas as garras, principalmente para cima das jovens, da casa do Senhor. Aí já vem a crítica, né? Já vem as coisas difíceis da vida, como a minha filha, ela passou por tudo isso, pelo bullying, né? Por ser uma jovem que separada, que quando alguém disse assim, olha, bora lá na praça, lá vai ter um evento, vamos lá comer uma pizza, ela diz, não, eu vou para casa, eu vou para casa. Então, graças a Deus que ela passou 4 anos e saiu de lá, beleza, graças a Deus, livres, conseguiu escapar. Mas muitas jovens não conseguiram, eles estão lá no mundão. Muitas jovens já se perderam, muitas jovens estão passando por dificuldades, outras até mesmo já perderam a vida, né? Porque o quê? Deixaram Jesus, porque não é fácil. Tem cada convite que só a misericórdia de Deus, como ela falava para minha mãe, vem cada convite para nós jovens ali dentro, que se nós não tivermos mesmo alicerce, se nós não tivermos defesa, se nós não tivermos palavra, vamos por aí. Feliz daqueles que, como o Douglas, que faz uma faculdade à distância. Ele está livre de passar por essas coisas, porque a prostituição, ela se multiplica. Como o diabo tem as suas estaturas. Agora ele inventou de todas as espécies, né? Você possa imaginar. De programas dentro de uma sala de aula que ele já sai ali e já vai arrastando os jovens. Vão fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então, muitos jovens da nossa igreja têm se perdido. Né? Muitos jovens têm deixado Jesus ter dado as costas. Muitos da minha igreja retornaram esse ano. Deus, ele está trazendo, puxando, né, com as obras, mas com AIDS, né, com câncer, com enfermidades, são enfermidades incuráveis, mas voltar, tiveram esse privilégio ainda de voltar. Mas vocês aqui são bem-aventurados, gente. Vocês não passam por nada disso. Vocês são bem-aventurados porque vocês têm liberdade para fazer a obra de Deus, para estar aqui, para ter uma oportunidade, vocês se expressem na cidade, apesar de eles terem tanto estudo, mas ao chegar no púlpito de uma igreja eles não sabem se expressar, né? Não sabe por quê? Porque não tem uma vida edificada, ele não tem uma vida alicerçada. Aí bate o nervoso, vem a vergonha, vem a timidez, porque é diferente de falar lá fora, né? Aqui nós sabemos que balança mesmo as pernas, treme na base se nós não tivermos alicerce. Então, é por isso que vocês são bem-aventurados nessa noite, por estar aqui. Eu muito me alegro de ainda me ver jovem na congregação André de Jovem. Muito me alegro pela vida da minha irmã, que tem tido essa luta, essa batalha. Já há 5 anos, né, 5 anos, né? E não é fácil, porque eu já passei por essas experiências, já fui líder de jovem, de criança, tipo de oração. Já fui coordenadora de escola dominical, acho que a única coisa que lá não foi apóstolo da fé, mas
mas já sei o que é uma liderança, irmão, não é fácil. Lidar com o ser humano não é fácil, entende? Não é fácil, porque quando você aconselha a Clarinha, a Joane já pensa diferente da Clarinha. Já tem um pensamento diferente, Cláudio vai ensinar, ela já tem outra pensando diferente. É até você juntar as dificuldades de uma das outras. É luta, é só oração, é só jejum, porque o inimigo ele procura, eu sempre digo lá para as irmãs, trabalhar com criança, nós trabalhamos no quê? No estresse, na correria, naquele jeitinho que eles têm de formiguinha, né? Não se tratar. Trabalhar com adolescente é a mudança de fase, entende? Essa mudança de fase que é a mudança perigosa da igreja e ministra para lá. Essa é a fase difícil. Jovem, a gente combate em cima da terra. O jovem, trabalhar com o jovem é em cima da terra. A gente tem uma responsabilidade tão grande de não deixar que nenhuma das nossas ovelhas se perca, que nenhum escorregue, que nenhum deslize, que nenhum escape pelo dia. Trabalhar com círculo de oração é trabalhar em cima de contendas. Eu tenho essa experiência. E você tem que amenizar uma por uma, não é assim, é puxando de um lado para o outro. Então, liderar um grupo é cada um tem a sua diferença. Então, não é fácil. Não é fácil. Os irmãos têm a dificuldade dele da negligência. Trabalhar com o apóstolo da festa de trabalho, batendo de oração em cima da negligência. Porque eles fluem tão rápido que do nada eles vão desmarecer. Você tem que ter muita garra para manter os irmãos na casa do Senhor. Então, essas experiências eu vi porque eu passei tudo por aí, entende, irmão? Mas hoje, como se trata de um estudo, eu trouxe para vocês aqui uma palavra no Salmo 1, que é as bem-aventuranças de Deus, né? O Salmo 1, ele fala a respeito do justo, né? E do ímpio. Então, eu quero hoje passar para vocês aqui umas experiências. Vamos ler, nós vamos. Esse salmo, que somente tem 6 versículos. Né? E nós vamos hoje fazer aqui. Vamos ler. Todos nós vamos ler juntos. Amém? Amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a ruína que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavra aqui é um salmo muito conhecido, mas que dentro desse salmo aqui, nós aprendemos muitas coisas, né? Nós aprendemos coisas maravilhosas, coisas especiais, principalmente quando ele fala aqui, bem-aventurado é o homem, quando ele fala o homem, ele fala a mulher também, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quais são esses ímpios? Quais são esses ímpios? Qual é o ímpio que a palavra de Deus aqui ela se refere? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O ímpio é aquele que não tem Deus. O ímpio é aquele que desconhece do poder do nosso Deus, né? O ímpio é aquela pessoa que ele vive dentro até mesmo da casa do Senhor, mas ele não tem temor, ele não tem obediência, né? Ele vive de qualquer maneira, ele vai para onde ele quer, ele sai para onde ele quer, não rende obediência até mesmo às suas lideranças, então ele está agindo como um ímpio. E às vezes ele ainda tem o conselho para dar para outro, né? Então por isso que Deus ele fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né?
Porque quando um jovem ele está rebelde, ele procura também levar o outro para rebeldia. E eu sempre digo assim, que jovem é como aqueles copos, aquelas taças de cristal. Que quando ela trinca uma daquelas, ela vai caindo, ela se desapoia. Ela cai uma em cima da outra, mas ela vai trincar todos. Então assim é o jovem, né? Que anda no conselho do ímpio. Ele vai ouvir algo aqui e ele vai sair levando de um por um, de um por um. Todos vão cair, todos vão esfriar. Todos vão sair da presença do Senhor. Eu estava hoje conversando com a Cláudia, ela estava falando a respeito que muitos se desculpam por não estar mais aqui. Muitos até chegam e dizem, tia Cláudia, me dê um tempo. Né? Tia Cláudia, eu não quero estar mais lá. Por isso, por isso, por isso. Olha, tia Cláudia, não dá mais para mim, mas eu vou voltar, mas espere mais um pouquinho. Como se a tia Cláudia tivesse essa autoridade, irmãos, para falar isso para vocês. Para dizer, não, eu vou esperar vocês, ou vocês têm toda a liberdade. Para que não devemos pedir, é para quê? Está lá em cima. Né? Ele nos dá o tempo para tudo nessa terra. Para sorrir, para brincar, para namorar, para se divertir. Ele deixa o livre-arbítrio de cada um. Mas chega o tempo, quando ele diz assim, agora é a hora, ele resgata. Mas bem-aventurado é aquele que vem, né, pelo amor, que vem com alegria, que vem sorrindo. Bem-aventurado é esse, né? Que não vem segundo o conselho dos ímpios, mas ele vem com alegria. Eu estou voltando. Tia Cláudia, estou voltando, eu quero me retratar, eu quero estar aqui, eu quero participar. Porque nós podemos ver que muitos jovens, irmãos, já perderam essa essência. Não tem mais essência. Não tem mais a presença do Espírito Santo. E não tem mais alegria. Então, está ali por estar. Muitas vezes até para fazer números, né? Para a irmã Cláudia não saber. Mas Deus, Ele conhece. Ele diz aqui que Ele conhece o caminho do justo. Mas o do ímpio perecerá. Então, eu não quero vocês estar assim, como o ímpio. Na casa do nosso Deus. Eu quero falar para vocês através deste salmo primeiro e trazer para vocês aqui uma experiência para nós aprendermos dentro deste salmo. As portas, por onde entra o mal, por onde entra o pecado nas nossas vidas. Quais são as portas? Quais são as brechas que nós abrimos? O mal, o pecado, nos afastar de Deus. Porque é isso que nos afasta. Não é o irmão, eu não gosto do irmão Simar, tia Cláudia, eu não vou mais com a cara do irmão Simar, porque tem pessoa que tem essa coragem de dizer, então, tia Cláudia, eu não quero estar mais lá no grupo por isso. Eu não quero estar mais, tia Cláudia, porque tem jovem lá que não gosta de mim, tem jovem que vira o rosto para mim, tem jovem que não fala comigo. Eu não quero estar mais lá. Mas hoje nós vamos aprender qual é a porta e por onde ela entra. O que traz para nós o mal, para a nossa destruição. O que traz o mal para nos afastar de Jesus, para afastar a presença dele, para afastar as promessas dele. Porque cancela-se a fé. Quando você cancela-se a fé, você também está o quê? Cancelando as promessas. Ninguém pode tirar das tuas mãos uma promessa que Deus te fez. Ninguém. Pode o inimigo se levantar e armar todas as ciladas. Ele não vai conseguir, se você estiver na posição. Mas quando você abre essa porta, é você que entrega as tuas bênçãos, né? Porque você cancela a tua fé. Como? Quando você entra na desobediência, quando você faz algo que não agrada a Deus, você está cancelando a sua fé. Quando você esfria espiritualmente, né? E você acaba parando, desiste, porque isso aconteceu com as minhas filhas. A pandemia veio, nós ficamos, bem dizer, 2 anos sem ter culto. Elas esfriaram, então elas cancelaram a fé. Elas não tiveram fé de dizer, Senhor, mas eu vou começar com a minha mãe, eu vou iniciar, eu não sou assim, eu quero Jesus prosseguir. Não, elas cancelaram a fé. Mas as promessas também foram canceladas. E elas só vão ser avivadas quando elas retornarem também. Então a porta, irmão, a primeira porta que isso aqui cancela a nossa fé e as nossas promessas, e ela atrai
o pecado para nossas vidas espiritual é o quê? É a motivação do nosso coração. Entende? A motivação do nosso coração, ela é uma porta que você abre. O pecado, o mal, né? A negligência, para a frieza espiritual. Como diz aqui, os conselhos errados. Né? Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Né? Hoje tem um estudo, ninguém vai não. Toda segunda-feira, todo sábado, toda sexta-feira, nós estamos lá. Hoje ninguém vai. Não, vamos passear, vamos para ali. São conselhos errados. Né? Muitas vezes, vamos dar uma volta ali. Você vai para a escola. Hoje nós não vamos assistir aula, não vamos passear lá na praça. São conselhos errados. Entende? São conselhos errados. Quando alguém chega com você e ouviu alguma coisa, olha, eu ouvi alguém falando de ti assim, 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 e você chega e vai até a pessoa e leva. São conselhos errados. Teu coração está sendo motivado por quê? Por aquelas coisas. O teu coração ele vai sendo motivado por um conselho que alguém vem até ti e te leva, como fala lá Provérbios, no capítulo 4 e o versículo 23. Lê aí, Maribel. Provérbios 4, 23, ele fala a respeito dessa motivação. E o que é que nós devemos fazer, né, a respeito dessa palavra. 4, 23. 4, 23. Glória a Deus, diz assim. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Né? Então, o que nós devemos guardar? Para nós termos uma vida edificada no Senhor, uma vida avivada, uma vida resistente. Eu posso ir para o colégio, eu posso passar para a faculdade, eu posso arrumar um emprego no meio do ímpio, eu posso estar ali, numa roda ali. Mas se eu tenho cuidado de guardar o meu coração, jamais vou sair da presença do Senhor, né? Então, de que se tudo se deve guardar, vamos guardar o nosso coração. De não entrar nada que nos separa da presença de Deus. Nada, irmão. A má conversação, os maus conselhos, irmão, que chegam até nós. Quando chegar essas coisas até vocês, jovens, principalmente vocês jovens, que estão caminhando nessa jornada. Não se deixe levar. Vamos orar pelo irmão. Vamos orar pelo irmão, vamos orar pela tia Cláudia. A tia Cláudia precisa da nossa oração. Em vez de se juntar um jovem, viver em contenda, viver em conflito, jogando um contra o outro. Não, vocês têm que unir a fé. Vocês têm que firmar a fé de vocês, para que as promessas que o Senhor lhe fez para cada jovem nessa noite, nenhuma seja cancelada, porque só vocês mesmos vão poder cancelar, se vocês errarem, se vocês se afastarem da presença do Senhor. A segunda porta é o cuidado dos nossos olhos. Se nós não tivermos cuidado com nossos olhos, através deles, nós vamos trazer o mal para a nossa vida, para a nossa família. Nós vamos trazer a derrota, o fracasso, a queda. Entende? Vamos até uma disciplina, vamos se afastar do pecado, vamos sair da presença do Senhor e até se desviar da presença dele. Porque os nossos olhos, eles são o quê? A luz para nossas vidas. Porque é com nossos olhos que nós vamos enxergar a distância. Então, o que nós temos que pedir, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Para que eu veja quando o inimigo está tramando uma cilada contra mim e eu já esteja vendo, Senhor, como a águia, né? Que ela vai à mais alta montanha e de lá ela enxerga o seu adversário que já vem para afogar. Nós, servos de Deus, temos que ter assim, cuidado com os nossos olhos. A porta dos nossos olhos, através dela, dos nossos olhos, preste bem atenção aqui. O que entra e desce para o nosso coração? A inveja, a cobiça e o querer, o relacionamento de outro. Entende? Para vocês, jovens, né? Que estão que começaram o namoro. Você tem um relacionamento, está dando também. Mas alguém se levanta contra e quer o relacionamento de você.
Ele planeja a tua queda. Ele planeja a separação. Ele planeja que não dê certo nada. E você não sabe. E às vezes está bem juntinho de você. Entende? Então a inveja, ela vem atraindo todas essas coisas. Poxa, fulano se dá tão bem com fulano, né? E começa aqui, eu queria uma pessoa assim. E às vezes ele se aproxima e começa a falar as fraquezas de alguém. Começa a falar os erros, começa a falar os defeitos, que é para aquela pessoa desista e aquela que está levando assuma a posição. Então isso não é de Deus também. Através dos nossos olhos, irmãos, nós atraímos tudo isso para as nossas vidas. E nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 6, o versículo 22 e 23. Leia aí. Quem achar primeiro pode ler. Vamos aí acompanhar essa leitura, porque hoje Mateus 6, vocês têm que aprender tudo isso. 6, 22 e 23. 22 22 e quê? 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Então, se o teu ele é bom, todo o teu corpo vai ser bom, porque você vai olhar só coisas boas, né? Por mais que você veja uma falha, como eu sempre digo isso, eu sempre tenho conversado ali em casa, por mais que você esteja vendo alguma falha em um dos seus coleguinhas aqui, mas se o teu olho for bom, você não vai de maneira nenhuma criticar. Você vai fazer o quê? Você vai entrar no seu quarto, você vai dobrar o seu joelho e você vai clamar por misericórdia na vida do seu amigo, da sua amiga que está aqui neste mundo, né? Porque o teu olho é bom, mas se ele for mau, se o teu olho for mau, tudo que ele vai ver mal, ele vai ver errado, ele vai julgar, ele vai criticar. E ele chega na casa dele e ainda vai passar para outras pessoas, porque o corpo todinho se contaminou pelo olhar. É para Deus que nós devemos nos engravidar pelo ouvir do nosso ouvido e nem pelo ver dos nossos olhos, porque nem tudo que nós ouvimos, nem tudo que nós vemos é a realidade da vida. Né? Então, temos que ter cuidado com nossos olhos, para não abrir a porta para que o mal ele entre e contamine todo o nosso corpo. Entende? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser santo como ele é santo, em toda a nossa maneira de viver. Não adianta santificarmos, irmão, por fora, o exterior. Mas se o interior ele tem todas essas coisas, de nada agora. A mudança se começa de dentro para fora, né? Começa aqui dentro para fora. Senhor, eu preciso cada dia mais ser lapidada. Eu preciso ser eu mudando. Se eu ainda sou áspera, eu preciso mudar um pouquinho. Se eu sou rígida, eu preciso. Se há em mim inveja, Senhor, eu preciso que tu tire isso de mim. Porque quando nós moldamos por dentro, irmão, nosso corpo todinho vai ser luz. E não tem como sair da presença do Senhor. Não tem como fracassar. Porque eu sempre digo assim que eu tomo, por exemplo, sempre converso muito com a minha filha, tomo, por exemplo, o Felipe, o irmão da menina aqui. Ele mora sozinho, dentro de uma cidade grande, que Belém não é fácil. Para quem já morou lá, sabe como é Belém. Não é fácil para um jovem se manter puro e na presença do Senhor. Não tem ninguém para puxar a orelha, não tem ninguém para estar esperando. Felipe é puro, Felipe é santo, não. Felipe ele se mantém puro, porque ele lê palavra, ele ora muito, ele tem esse cuidado. Como diz a minha filha Sâmia, no coração do Felipe, mãe, não há maldade. Porque ele não olha com nada com maldade. Então é isso que Deus se agrada, ele é como uma criança. Entende? Então isso leva o Felipe a permanecer fiel a Deus. Aonde ele vai, aonde ele passa. E ele conquista vidas, ele conquista almas. E é isso que Deus ele quer de cada jovem nesta noite. Que vocês tenham isso aqui na vida de vocês. Que essas portas, elas não se abrem, mas elas
se feche, que vocês possam se colocar na brecha e não deixar que nada dessas coisas influencie vocês para se afastar de Jesus, porque estamos vivendo os últimos momentos, as últimas horas. E eu sempre digo, o salmista Davi ele diz que conta, Senhor, o meu dia. Hoje nós estamos aqui nesse estudo, mas Jesus pode estar aí. A trombeta daqui a 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, pode tocar, né? Mas hoje Deus está dando este privilégio para nós de estarmos aqui ouvindo essa palavra e consertar o que está errado em nossas vidas. Porque nós não somos irmão perfeito, nós somos cheios de falha, nós erramos todos os dias, nós acordamos, né? Principalmente, nós temos uma labuta do dia a dia. Já nos estressamos, nós aborrecemos com filhos, né? Nós aborrecemos com o esposo, as jovens se aborrecem até mesmo com os pais dentro de casa, porque estão varrendo a casa, estão arrumando, estão entrando, estão saindo, se aborrecem. Falamos, às vezes, alguma palavra, sem querer machucamos, ferimos alguém, nem nós damos conta. E a palavra de Deus diz assim, que tu que está magoado, é que tem que vir. Por quê? Porque às vezes o Júnior pode me ferir, me machucar, mas ele não se deu conta que ele fez aquilo. Então eu tenho que ir até ele para ele ser lembrado. Mas irmão, nada dele eu falei, alguma coisa eu falei, Deus me perdoe em nome de Jesus. Ele já vai ter cuidado de que aquela palavra nunca mais falar para outra pessoa. Mas se nós ficarmos aqui quietos, não vai haver mudança, nem na minha vida, nem na do Júnior. Então se ganha uma alma assim, quando você reconhece, né? Você reconhece. Então a terceira porta que nós abrimos para o mal é através dos nossos ouvidos. Essa porta, eu vou dizer para vocês, essa porta, que Satanás ele abre, ele não abre, ele escancara. É o que você ouve todos os dias. O que vocês jovens estão ouvindo mais nos últimos dias? O que é que mais vocês estão ouvindo? Ele esquece uma porta que o nosso ouvido, ele é a nossa boca. Por quê? Porque quando nós ouvimos, ele vai falar por nós. Aquilo que nós ouvimos. Então, se nós ouvirmos coisas ruins o dia todo, se nós nos misturarmos aqui, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se tem uma rodada aqui e nós estamos aqui, tudo que não presta está saindo aqui, mas eu estou ouvindo, ó, meu ouvido está absorvendo. Está absorvendo, está absorvendo. Depois eu vou abrir a porta do quê? Da minha boca e vou falar tudo para o ouvido. Porque o nosso ouvido tem que estar o quê? Ungido, consagrado. Vamos ouvir sim, nós vamos escutar. Porque escutar é diferente de ouvir. Quando você só escuta, entrou por aqui, saiu aqui. Mas quando você ouve, é quando você se liga na conversa. O irmão Heriberto pode estar conversando bem ali. Tu te liga na conversa do irmão Heriberto, você vai passando. Mas você ouviu o que ele está falando. Você chega lá na sua casa, você vai falar. Vai trazer problema para quem? O irmão Heriberto. Porque o rebelde pode estar se expressando ali de maneira que você não entendeu o que você ouviu. E você vai semear o quê? Uma cultura e um conflito. Né? E por essa coisa nós podemos matar a vida espiritual de um irmão. Né? Então esse não é um cuidado que nós temos que ter. Porque a fofoca ela traz uma derrota para qualquer cristão. Ai daqueles que se apressam a semear, né? Um tempo da discórdia. Que apressa os seus passos de lá na casa da Cláudia, já vou levar olha, tia Cláudia, eu vi tão jovem assim já chega. Ai, os velhos que se apressam para fazer isso. A palavra do Senhor diz que é abominável. Todos ele aborrece. Mas a fofoca é o quê? Abominável. Né? Abominável. Eu tenho visto cada coisa. Eu digo para vocês aqui, vocês sinceros. Eu tenho visto cada coisa que tem matado a minha alma a respeito de vocês. Mas ela não sabe. Ela não sabe. Mas o Senhor, Ele sabe. E o que eu faço? Joelho no chão. Joelho. Então, porque eu sei que vocês são falhos, são sujeitos a escorregar a qualquer hora, como eu sei que eu também sou capaz de escorregar. Eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas fraquezas. Eu tenho as minhas pequenezas, vocês também têm, que vocês são jovens. Vocês são jovens.
Ainda antes de eu vir para cá, eu estava dizendo como mãe, muitas mães estão dentro da igreja, errando, porque não conhecem. A Bíblia diz que erram por falta do quê? De conhecimento. Eu sei, mas eu não me aproximo para falar aqui para a irmã aonde ela está errando. E o que a palavra de Deus nos fala lá em Isaías? Que ele nos chamou para quê? Para abrir os olhos do cego e o ouvido dos surdos. Isso, então se eu sei que o irmão está errando, eu tenho que falar para ele. Olha, irmão, está assim, está assim, está assim. E eu sou muito rígida nessas coisas que para falar eu falo mesmo. Doa quem doer, mas se está errado eu vou falar. Eu corrijo porque eu sei que eu estou ganhando aquela alma. Eu estou insistindo ali para que aquela alma não vá para o inferno. Então a gente tem que ter esse cuidado com o nosso ouvido. O nosso ouvido ele tem que estar ungido, não se absorve o que é bom, como uma esponja. A esponja, ela suga a água, mas no momento que você faz espreme ela, não fica nada. Nós temos que ser assim também. Ouvir o que é bom e reter para nós o que é bom, mas o que é ruim, lançar fora da nossa vida. Para que nós tenhamos uma vida alicerçada e edificada. Para quando nós subirmos no púlpito, a presença de Deus ela se manifeste. Para quando nós estivermos numa reunião como essa, né, a presença de Deus se manifeste. Se entrar uma pessoa aqui endemoniada, que Deus guarde a vida, qual é a reação de vocês? Qual era a reação? Então é isso que nós temos que ter, uma vida santa. Ter uma vida santa é isso, entende? Às vezes a gente trata tanto a aparência e esquecemos de tratar por dentro, irmão. Porque é por dentro, porque a nossa alma ela está gritando. Nós estamos bem vestidos, nós estamos bem arrumados. A aparência é de perfeição. Mas dentro de nós, se alguém pisar no nosso pé, a gente se revela que somos por dentro. E é isso que Deus ele quer tratar com cada um de nós. Uma mudança de dentro para fora a cada dia. Para que vocês cresçam mais e mais. Vocês consigam cada dia mais conhecer o Senhor. Porque viver uma experiência e permanecer de pé é para quem tem raiz. É para quem tem raiz, entende? É para quem tem raiz. Porque muitas coisas vocês ainda vão ver, vocês ainda vão passar.